Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo engenharia divina. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 6. Vou ler versículos 13 e 14 e depois o 16. Dizem assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás na parte de cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Hoje é 25 de julho de 2024. Grande Deus, poderoso Criador, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que nos ama, nós te adoramos, nós te amamos. Pai, rogamos a tua compaixão sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade. Meu Deus, é no nome do teu Filho Jesus que te agradeço por esse momento. Te apresento cada ouvinte, cada pessoa que está agora. O Senhor sabe das mais diversas necessidades. Dê vitória. E a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Abençoa as pessoas, Senhor, que têm aí nos ajudado, os que têm aí procurado manter essa obra. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo engenharia divina. Houve um tempo em que a humanidade ela estava tão corrompida, tão cheia de violência, tão distante de Deus, e esta humanidade precisava de uma correção, precisava de uma conversa séria com Deus. Então Deus, ele fez o anúncio de algo que naquela época era inédito, nunca tinha acontecido. Algo que nunca tinha sido visto aquele povo, daquela época. Chuva, muita chuva. Chuva o suficiente para inundar a superfície da terra. E a gente sabe, a gente conhece. E chamamos isso, como a Bíblia mesma define, ou define como dilúvio. E essa chuva, quando veio, trazendo aquele volume de águas, veio eliminando as impurezas da humanidade de então. Foi quando Deus achou no meio dessa humanidade corrompida, Deus viu um homem, um justo, no meio daquela injustiça toda. Noé é o nome desse homem. Todos nós que lemos a Bíblia, conhecemos a história, tem até filmes, falando sobre esse homem, sobre o evento também do dilúvio que veio sobre a terra. Então Deus se reúne, palavras minhas, faz uma reunião, palavras minhas, digo, com Noé e revela a sua engenharia divina. Qual é ou qual foi a engenharia divina? Inclusive foi o tema que eu dei hoje. Mas qual foi a engenharia divina que Deus revelou para Noé? A arca. A arca era
tipo um barco diferente. Um barco que não tinha leme. Toda embarcação precisa de leme para poder dirigir. Se vai para a esquerda, se vai para a direita, se segue em frente, né? Este é o papel do leme, é a direção da embarcação. Mas aquela embarcação era diferente porque não tinha leme, não tinha remos também. A função do remo, ou dos remos, né? Geralmente tem embarcação, até um barquinho tem mais do que um remo, né? São 2 remos, pelo menos um barquinho pequeno. E a função dos remos é exatamente fazer com que o barquinho siga a viagem. Não fica ali à mercê da direção do vento ou das águas, né? Exceto se o barco for a vela, mesmo, mas isso é outra história. Aqui, essa embarcação chamada arca, essa engenharia divina, ou seja, Deus passou para Noé e Noé pôs no papel essa engenharia, esse projeto de engenharia e construiu. Deus certamente disse, não vai ter leme, nem vai ter remos. Aí eu fiquei pensando por que este barco aqui é diferente de todos os barcos que nós conhecemos. Como já disse, tem direção, tem leme, tem remos, hoje é motor. Sabe por quê? É porque aquela embarcação, que era exatamente a engenharia divina, era para ser conduzida exclusivamente por Deus. Deus é quem iria conduzir as pessoas que estivessem dentro daquela embarcação, que mais tarde a gente sabe que foi Noé e sua família, os únicos que acreditaram na justiça que viria naquele mundo de então, como julgamento pelas atrocidades que a humanidade estava fazendo. É como hoje. Hoje nós estamos falando, avisando pela palavra de Deus, pregando, né? Você, a senhora, o senhor que anunciam, né, que Jesus está voltando, que esse mundo será desfeito. Não vai ser mais com água, não vai ser dilúvio, né? Podem construir os navios, os barcos que quiserem construir submarinos, não vai ser mais com água, vai ser com fogo. E esse fogo vai destruir, desfazer toda essa terra e vai ser criada aqui uma nova terra, um novo céu. Esse é outro assunto que não está dentro do que eu quero dizer. Mas aqui não tinha leme, nem tinha remos, porque Deus não ia permitir que Noé, que posteriormente a gente sabe que ficou na arca e sua família, como comandante daquela embarcação, fisicamente falando, não ia ter decisão própria. Eu estou com a direção na mão, eu que estou conduzindo aqui essa embarcação, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Deus disse, olha, tu não vai mandar em nada, quem vai conduzir sou eu. Mas e os remos? Se Noé quisesse, né, aumentar a velocidade daquela embarcação, ou talvez também querer parar, porque também o papel dos remos é isso, é parar a embarcação, né? As pás que ficam ali nas hastes formando aquele remo ou os remos também faz com que, quando postas nas águas de uma forma parada, inerte, aquelas alças, os remos, aí a embarcação ela é retida, ela é parada. Então Deus disse, olha, não vai ter remos, porque é eu que vou dizer até onde você vai. E não é você que vai dizer, eu vou parar, eu vou dizer, siga quando você quiser parar, e eu vou dizer, pare quando você quiser seguir. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Noé, olha, você vai estar dentro de uma construção que é criada na minha mente, no meu coração. Passa para o papel. Você vai entrar nessa embarcação. Só que quem vai comandar toda essa embarcação sou eu. E foi isso que aconteceu, né? Noé recebeu a incumbência e foi exatamente o que ele fez
igualzinho como Deus disse, né? Um detalhe, a gente sabe que está até escrito aqui no versículo de número que eu li, 16. Farás na arca uma janela de um côvado. Não é uma janela muito grande, não era isso. E diz, acabarás na parte de cima. Não era uma janela no sentido da lateral do barco, sabe? Como a gente se conhece hoje mesmo. A janela ficava estrategicamente na parte superior. Isso foi orientação de Deus. E isto me lembra, ou me remete, ao que diz o Salmos, capítulo 121, versículo 1 e 2. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Montes não fica embaixo, né? A gente sabe, né? Fica elevado. Aí ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse mesmo Senhor aqui que estava dizendo para Noé que fizesse aquela embarcação segundo sua orientação. Então, quando você, tipologicamente aqui eu vou falar, tá? Quando você, a senhora, o senhor e eu estivermos precisando da resposta de Deus, quando a gente estiver totalmente na dependência de Deus, na arca, onde a gente não dirige nossas vidas, onde a gente não decide seguir nem parar, é Deus que nos conduz nessa arca. Mas ele deixou uma janela, a janela fica na parte de cima dessa arca, é o escape. Quando a gente estiver se sentindo, sabe, quase que sem direção mesmo, sem opção de vitória, a gente achar que a gente não vai conseguir, né, vencer as lutas. Olhe para cima, é onde está a janela, na parte de cima, porque foi isso que Deus determinou para Noé. E mais na frente a gente vai ver no capítulo 8, versículo 6, que foi através dessa janela, de uma forma estratégica, que Deus havia orientado previamente a Noé, que Noé obteve resposta sobre a questão do dilúvio, se havia as águas abaixadas ou não. Assim somos nós. Olhe para cima, a resposta vem lá de cima dessa arca que você e eu, né, estamos nela. Então, gente, eu vou já concluir. O mundo de hoje, e a gente sabe como é que está, se naquela época, né, nos dias de Noé, a violência era tão grande que Deus não suportou mais, o que dizer da violência, da corrupção, do pecado, da imoralidade dos dias atuais? Será que Deus também não está indignado com o que está acontecendo aqui nessa terra? Então vai acontecer de essa terra também passar por um processo de purificação. Já disse, não com águas, como a Bíblia mesmo diz, mas dessa vez vai ser com fogo, e Deus vai desfazer todo o mal. E a gente sabe que a Bíblia, quando se refere à arca, Noé pode ser a figura de cada um de nós. Você é o Noé, eu sou Noé, a senhora, o senhor, também pode ser nessa figura, nesse personagem, né, tipológico, pode ser Noé. O mundo aí a gente sabe, é esse mundo que está aí cheio de violência e corrupção, é a terra. E a arca? A arca é Jesus. Aliás, tem até o hino da harpa cristã que diz assim, em uma das suas frases, é Jesus a minha arca, onde eu posso sossegar, ou navegar, alguma coisa assim, desculpa, eu não estou com a harpa em mãos e quase não canto esse hino e não decorei esse finalzinho, mas fala que Jesus é a nossa arca. Então, gente, aliás, lembrei-me agora, é Jesus a minha arca, onde eu posso descansar. Bom, glória a Deus por isso, né? Os assembleianos sabem, conhecem bem esse hino. Então, se Jesus é a nossa arca, vou concluir agora. Se estamos dentro dessa arca, se nós somos o Noé,
dos dias de hoje, se estamos dentro da arca que Deus enviou, né? Que no caso é Jesus, deixando Deus nos conduzir dentro desta arca, Jesus Cristo conduzir nossa vida, não tenhamos medo do fim que está próximo, do que vai acontecer com esta terra, que será desfeita. A palavra foi e está sendo pregada. Ninguém, ou quase ninguém, quer entrar dentro dessa arca, como foi nos dias de Noé. Poucos acreditaram, né? Noé e sua família, inclusive muita gente zombou naqueles dias de Noé, né? Dizendo que aquilo não ia acontecer. Mas aconteceu. Então, gente, eu quero concluir. A mensagem foi longa hoje, mas foi o que o Espírito Santo nos deu. Que estejamos sempre dentro dessa engenharia divina, a arca do Senhor. Jesus é a nossa arca. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.